Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 58 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a vida fora do planeta Terra. Parte 1. Vamos dividir em algumas partes para deixar bem esclarecido esse assunto. Na aula de hoje vamos trabalhar com as condições necessárias para a existência da vida. Então nós observamos aqui na Terra quais são as condições necessárias para existir vida no planeta Terra, ou quais foram as condições para o surgimento da vida no planeta Terra. Com base nessas condições que nós estudamos aqui do nosso planeta, nós podemos procurar outros planetas ou outros corpos celestes que tenham a capacidade de habitar vida. Aí nós procuramos neles se eles já desenvolveram vida, se eles são capazes de suportar a nossa vida para uma futura viagem interestelar. E nós vamos falar também sobre a zona habitável. Uma definiçãozinha sobre o que é essa zona habitável e como que ela varia dependendo da estrela no qual os planetas estão orbitando. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar as condições necessárias para a existência da vida como a conhecemos. Então, quais são as condições que são fundamentais, são essenciais para o surgimento e para a manutenção da vida como a conhecemos? Qual seria a vida como nós a conhecemos? Os animais, as plantas e os seres humanos, certo? Conhecer a zona habitável dentro de um sistema planetário segundo a massa da sua estrela. Então, dependendo da estrela na qual os planetas estão orbitando, as zonas habitáveis serão diferentes. A gente vai comentar sobre isso bem especificadamente mais adiante na nossa aula. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Vocês façam anotações das curiosidades, dos conceitos e das definições que nós veremos na nossa aula de hoje, e vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando forem fazer um exercício, quando forem fazer uma avaliação, ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos hoje. Legal? Vamos começar? A vida fora da Terra. De maneira geral, a astronomia estuda a formação e a constituição do universo, enquanto a astrobiologia envolve a busca de condições de vida no universo. Então, nós temos uma diferença aí. A astronomia, formação e a constituição do universo. A astrobiologia envolve a busca de condições de vida no universo. Um planeta no qual nós poderíamos colonizar, por exemplo. Além disso, tanto a astronomia quanto a astrobiologia possuem como um de seus objetivos o de fornecer informações suficientes para promover futuras viagens espaciais tripuladas. Ou seja, elas buscam o conhecimento do espaço para identificar possíveis vidas extraterrestres ou possíveis planetas que possam ser habitados. Antes de explorarmos o universo, entanto, a procura de formas de vida, é preciso olhar atentamente para onde nós vivemos. As condições presentes na Terra a tornam um planeta habitável, ou seja, capaz de possibilitar a existência de vida como a conhecemos. Por isso que eu comentei lá no início da aula. É muito importante nós sabermos quais as condições de vida para a existência da vida no planeta Terra. Com base nessas condições, nós teremos alguns parâmetros para procurarmos planetas específicos ou corpos celestes específicos que tenham mais chances de habitar a vida. Uma dessas condições se relaciona ao fato de a Terra orbitar uma estrela estável. Estrela estável, nós já comentamos algumas aulas passadas. As estrelas, elas possuem diferentes massas. Conforme a massa dessas estrelas, elas vão ter um período de vida diferente. Uma estrela com uma massa menor vai ter um período de vida mais longo, porque ela vai consumir o seu combustível em um tempo menor.
Uma estrela muito grande, ela vai ter um período de vida muito curto, porque ela vai precisar de mais combustível para se manter estável. Então, ela vai ter um período de vida menor do que o nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela estável. Ela vai durar 10 bilhões de anos. Já foram 4,6 mais ou menos, mas ainda tem mais 4, 5 bilhões de anos até passar por todas as transformações que nós estudamos já sobre as estrelas. Para o desenvolvimento da vida como a conhecemos na Terra, foi preciso 4,6 bilhões de anos. Então, o Sol precisou se manter de maneira estável por 4,6 bilhões de anos, com pequenas alterações, com pequenas transformações que não influenciaram no surgimento da vida. Então, ele se manteve estável e vai se manter estável por alguns bilhões de anos ainda. E isso torna uma zona habitável, ele cria uma zona habitável. Se estivéssemos mais próximo do Sol, estaríamos muito quente, seria muito quente na Terra, por exemplo, e se estivéssemos um pouquinho distante do Sol do que nós estamos, seria muito frio. Então, a zona habitável é uma região onde o planeta Terra está e que as temperaturas do planeta se mantêm estáveis, se mantêm ideais para o surgimento da vida e também para a manutenção dela. Outra condição está relacionada com a presença de água no estado líquido. Sem água no estado líquido, a vida como a conhecemos não existe. Nós precisamos da água no estado líquido para a manutenção da vida e para o surgimento da vida. Vamos pensar na planta. A planta é produtora na nossa cadeia alimentar. Se as plantas não têm água, elas não conseguem fazer fotossíntese. Sem fotossíntese, não produzem energia. Sem energia, os animais que forem se alimentar dessa planta não vão se alimentar de energia. Não vão obter energia para eles, vão acabar morrendo. As plantas vão morrer, os animais, enfim. Precisamos da água para a manutenção da vida. Nós, seres humanos, nosso organismo realiza diversas reações químicas que dependem da água para acontecer. Então, a vida necessita da água no estado líquido. E isso só é possível na Terra, pois ela é um planeta rochoso que orbita o Sol. Há uma distância na qual a energia recebida na forma de luz e calor permite a existência de temperaturas entre 0 graus e 100 graus Celsius, em condições normais de pressão, em que a água é líquida. Então, a água líquida no nosso planeta Terra depende da distância que nós nos encontramos do Sol, naquela zona habitável que nós comentamos agora há pouco. Se nós estivéssemos um pouquinho distante do Sol, estaríamos fora da zona habitável e a água no planeta Terra congelaria. A água no estado sólido não serve para as plantas fazerem fotossíntese, não serve para nós fazermos as nossas reações químicas. Se nós estivéssemos um pouquinho mais próximo do Sol, fora da zona habitável, a água no planeta Terra estaria na forma de vapor, que também não é utilizado pelas plantas e nem por nós, seres humanos, certo? Então, a zona habitável e a água no estado líquido são duas condições necessárias para a manutenção da vida. Além disso, a presença da atmosfera na Terra possibilita a ocorrência do efeito estufa, o que ajuda a estabilizar a temperatura no planeta em valores adequados para a vida. Nós falamos de efeito estufa e geralmente pensamos no efeito estufa como um vilão, mas ele é essencial para a manutenção da vida no planeta Terra. Um exemplo, sem o efeito estufa, a temperatura à noite no planeta não se manteria estável, ela iria cair para baixo de zero facilmente, de 0 graus facilmente. Então, graças ao efeito estufa, a temperatura no planeta se mantém estável durante o dia e durante a noite. Segundo os cientistas, essas são as condições mais importantes para que ocorra a existência de vida em qualquer lugar do universo. Então, são essas as condições que nós
buscamos, que nós utilizamos como parâmetros para definir uma zona habitável, ou seja, uma região em um sistema planetário que contenha uma estrela estável, não seja nem muito grande, nem muito pequena, que ela se mantenha estável por um longo período de tempo, um planeta rochoso com água líquida, então precisamos ter água no estado líquido, e uma atmosfera que facilite e permita a existência de água no estado líquido, certo? A atmosfera vai funcionar tanto como uma barreira para não entrar tantos raios luminosos e aquecer demais o planeta, mas ela também vai impedir que o calor se dissipe facilmente para o espaço. Então ela vai manter o efeito estufa ali, vai manter a Terra aquecida durante a noite, mantendo a água no estado líquido. E o que nós buscamos é uma segunda Terra, um segundo planeta Terra. Diversos estudos estimam que as condições que permitem a existência de vida como a conhecemos podem estar presentes dentro da chamada zona habitável. Outros planetas apresentam essa zona habitável. Resta saber, estão dentro dessa zona habitável. Resta saber se eles apresentam uma atmosfera parecida com a nossa, capaz de manter um efeito estufa, e resta saber se eles abrigam água no estado líquido. Então, não apenas estar dentro da zona habitável não quer dizer que aquele planeta habite vida, certo? A zona habitável pode ter variações relacionadas ao tamanho da estrela e do planeta e a distância em que esse planeta se encontra da estrela, ou seja, o raio da sua órbita. Aí nós temos essa pequena imagem aqui. Essa imagem mostra a zona habitável da Terra, variando conforme o tamanho da nossa estrela. Esse é o nosso Sol, numa escala de 1 para 1 com relação ao nosso Sol. A zona habitável aqui é essa faixinha azul, aonde o planeta Terra está dentro. Se o nosso Sol fosse a metade do tamanho que ele é, a zona habitável seria mais próxima dele. Se o nosso Sol fosse 2 vezes o tamanho que ele é, a zona habitável seria mais afastado dele. Por que isso? Quanto maior a estrela, maior o calor gerado por ela também. Quanto menor a estrela, menor o calor gerado por ela. Então, a zona habitável vai variando conforme o tamanho da estrela e a distância que esse planeta deveria de estar da estrela. Então, se o nosso Sol fosse 2 vezes maior do que é atualmente, possivelmente Marte seria habitável. Então, ele poderia ter as condições ideais para habitar a vida. Restaria saber se ele tem água líquida e restaria saber se ele tem uma atmosfera estável, parecida com a da Terra. Então, é isso que os cientistas buscam explorando o espaço. Eles buscam encontrar essas zonas habitáveis das estrelas, dos vários sistemas planetários que nós temos aí espalhados na nossa galáxia e nas outras galáxias. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. Nos vemos na nossa próxima aula falando novamente sobre essa exploração do espaço, essas outras locais habitáveis da Terra, do universo.